Vamos lá, bom dia, então, novamente, vamos iniciar nossa aula, né, como eu estava conversando com vocês, nós vamos começar a apostila 3, certo? Recursos energéticos, ok? Vocês não estão ainda com a apostila, mas semana que vem, com certeza, vão estar com ela, tá? Vocês têm um slide que eu mandei para vocês podem acompanhar, ou, né, também mandei aí, no caso, no caso aí, PDF do início dessa aula, tá? Bom, o que nós vamos estar trabalhando hoje, né? Então, nós vamos estar falando, de maneira geral, hoje, sobre as características energéticas. No meu objetivo, que eu acho que não vai dar tempo, não é de eu especificar, né, falar especificamente de cada fonte hoje. Se der tempo, a gente começa falando sobre petróleo, como eu mandei para vocês. Se não der, não se preocupe, que a gente vai ter tempo suficiente, né? Então, vamos iniciar a nossa aula, galera. Bom dia para quem eu não falei ainda, né? Que tem o pessoal que entrou depois, tá? Bem-vindos, né? Saudades, saudades. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque cada dia é um dia, certo? A ansiedade acho que está dominando todo mundo, né? Vocês, nós também, né? Nós estamos assim extremamente ansiosos e preocupados, mas assim a gente continua, né? Firme e forte. Tem dia que a gente dá uma quedinha, assim, porque também a gente dá. E uma outra coisa, tá, galera? Para você que está aqui ao vivo, né? E o pessoal que vai assistir gravado, eu recebo assim, estou recebendo muitas mensagens, né? Vocês sempre estão perguntando, né? Alguns conteúdos perguntam mais, outros perguntam menos, e é normal, tá? Se não está tendo tantas perguntas, que bom, né? Fico feliz que acredito que vocês estão fazendo, então conseguindo fazer, tá? Mas não deixe de enviar perguntas. Muitas vezes eu não respondo na hora, mas sempre eu estou respondendo. E eu percebo assim que muitos estão extremamente ansiosos, e eu entendo, né? Mas calma, galera, tenha calma. Eu sei que é muito fácil a gente falar calma, mas a gente tem que ter paciência e vamos dia a dia, tá? Nós não sabemos aonde as coisas vão parar, nós não sabemos ainda de nada, está muito indefinido, mas se você ficar pensando no amanhã, você surta. Então, a gente tem que trabalhar dia a dia. Então, hoje, o que eu tenho para fazer hoje, certo? E aí, nesses 15 dias que nós vamos ter de recesso, que pelo que o Edis colocou, e é verdade, eu que já estou há um certo tempo lá, é a primeira vez que a gente tem 2 semanas, então é algo atípico, né? Porque geralmente nem bate nada, né? Porque é uma semana. Mas uma semana, eu sei que muita gente estaria colocando as coisas em dia, então seria bem isso mesmo. Use uma primeira semana para você colocar suas coisas em dias o mais rápido possível, e use o outro tempo para você descansar. E quando eu falo descansar, é descansar mesmo, se desligar mesmo, porque o segundo semestre vai vir com tudo, né? E você tem que estar com as suas energias bem recarregadas, né? Eu sempre falo em sala, já que nós não estamos em sala, é bom falar aqui, que a gente observa que muitas vezes o aluno vem com pique total, quando ele chega em setembro, ele trava, né? Ele não quer mais, ele está cansado, ele está irritado. Percebo que os alunos, alguns estão estressados, irritados, a gente percebe até mesmo na forma de perguntar muitas vezes, né, que tipo, não estou entendendo nada, porque isso é um indicador que você está irritado. Não se preocupe em geografia, tá? Eu sei como é meu material, eu sei até onde nós temos que ir, fiquem de boa, fiquem tranquilos, que vai dar tudo dar certo, tá? Então, nesse momento, o que eu posso passar para vocês é tranquilidade. É fácil? Não é fácil. Mas ninguém é criança mais, então a gente tem que trabalhar isso dentro da gente. E ainda mais vocês, né, a grande maioria futuros doutores e doutoras, né, serenidade nessa hora é o mais importante. Então, vamos buscar esse equilíbrio, né, e vamos fazer no dia a dia. Então, se organize o que eu tenho para fazer hoje, o que eu tenho para fazer amanhã, se organize, certo? Porque aí você vai fazendo, você não desespera. Eu falo, gente, aqui, ó, eu nunca tive hábito de usar agenda, certo? As minhas agendas começavam em branco e terminavam em branco, Ana. Minha agenda era aqui, ó. E eu comecei a pirar desde que começou a quarentena. Então, eu acho que eu nunca usei tanto a agenda como hoje. Então, eu já antecipadamente eu me organizo. Segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer isso, quarta eu vou fazer, e vou ticando, vou marcando,
com, assim, um marcador de texto bem clarão, assim, para eu bater o olho e falar, nossa, já fiz isso, nossa, já fiz aquilo. Porque senão, você surta. Qual é a emergência de hoje? Tá? Então, esse início de aula é mais, assim, para trazer essa tranquilidade para vocês, tá? Você fala assim, ai, meu Deus, a gente está começando a apostila 3, meu Deus do céu, calma, certo? Calma. Não é um papel que vai decidir o teu conhecimento, ok? Então, fiquem tranquilos, tá? Toma aqui, estamos aqui, ó, estamos com vocês, não são só vocês que estão nessa situação, tá? O Brasil e boa parte do mundo inteiro, né? A gente está vendo aí que quem já passou em momentos mais difíceis, como nós estamos passando no Brasil, as coisas estão passando. Isso é o alento quando você vê a Europa voltando, né? Algumas áreas turísticas reabrindo, você vê a vida voltando a uma certa normalidade. Então, isso é uma prova que isso vai passar, né? Mas, assim, como a gente já sabia, só que a gente não imaginava que ia ser, né? Mas eu imaginava que realmente essa coisa não seria tão rápida, né? Todo mundo falava, não, 1, 2 meses. Eu falava, para mim, não, né? Vocês, quem é do noturno, sabe? Não sei se tem o pessoal do noturno aqui, porque eu não consigo distinguir, mas quando iniciou, eu não lembro se eu comentei isso de manhã, eu comentei à noite que isso me preocupava muito, né? Porque não era o primeiro problema de um vírus vindo com tudo, né? Eu não imaginava que eu e como você, a gente ia passar por uma pandemia, né? Imagina, né? Virou a história, né? Entrou para a história. Que você vai falar para os seus netos aí, né? Seus filhos e seus netos. Mas, assim, tranquilidade, tá? Serenidade. E aí nós vamos falar de energia. Nada mais importante do que energia, né? Então, nós vamos começar agora, pessoal, os slides que eu passei para vocês. Quem precisar, por favor, pergunte, eu deixo para estar respondendo ali no finalzinho, eu sempre fico um tempinho com vocês, tá? Deixa eu só ampliar aqui. Bom, então nós vamos falar em recurso energético hoje, de maneira geral, sobre energia, tá? Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Sobre energia, que quando você fala em energia, isso é importante antes de eu começar a falar aqui, quando você fala em recurso energético, primeira coisa extremamente errada que as pessoas pensam. Quando se fala em energia, todo mundo está pensando no quê? Nessa energia que eu estou usando aqui para ligar o meu computador, nessa energia que está iluminando a sua sala, nessa energia que você carregou o seu celular, nessa fonte de energia que nós chamamos de energia elétrica. Então, a primeira coisa, você, aluno, tem que prestar super mega atenção. Você tem que prestar atenção se eu estou falando de recurso energético ou se eu estou falando de recurso elétrico. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. É lógico, uma coisa está ligada à outra, mas eu não estou falando exatamente da mesma coisa. Então, o recurso energético, ou quando eu falo fontes energéticas, ou quando eu falo matriz energética, eu estou falando de todas as fontes, tá? Que são utilizadas no mundo para gerar qualquer tipo de energia, ou energia elétrica, ou energia que movimenta os automóveis e os motores, certo? Os combustíveis, ou as energias que são utilizadas para movimentar as indústrias, porque nem sempre a indústria, lógico, você usa energia elétrica, mas geralmente você tem uma outra fonte que é utilizada além da elétrica, ainda mais na indústria, que é uma das coisas que mais se gasta em energia. Ou seja, tudo aquilo que vai movimentar alguma coisa, certo? Desde do trator no campo, desde os automóveis na cidade ou em qualquer lugar, desde tudo que se movimenta na cidade, né? Luz, tudo. Gente, vocês têm que pensar como no geral. Então, cuidado com isso. É a primeira coisa que eu falo para vocês. Você está fazendo uma questão. Pareceu questão de energia? Grifa, marca certinho se ele está falando do recurso energético como um todo, ou se ele está falando da elétrica, essa, da luz, né, da tomada, certo? Porque muitas vezes você pode errar, falar, mas como eu tinha certeza? Mas ele não perguntou de uma coisa, estava perguntando da outra. Então, essa é a primeira coisa. Inicialmente, eu vou estar falando de recurso energético, ou seja, estou falando de tudo aquilo que é usado para gerar não só energia elétrica, os combustíveis, o que movimenta as indústrias, o que movimenta os maquinários e geral, ok? Bom,
Esses recursos energéticos, eles podem ser divididos, como todos os recursos naturais, em dois grandes grupos. Eu vou explicar isso aqui, ó, tá? Os renováveis e os não renováveis. Outra coisa, tá, galera? Você começar a estudar fonte energética e você não saber se ele é renovável ou não renovável, por que ele é isso ou aquilo, já é problema. Isso é, assim, elementar. Você tem que saber muito claro o que é uma fonte renovável e não renovável. Então, vou explicar isso para vocês aqui. Na verdade, deixa eu até colocar, porque eu pus um terceiro item, ó, os recursos inesgotáveis ou permanentes. Então, deixa eu explicar para vocês. Na verdade, os recursos energéticos, eles são classificados em esgotáveis, que são esses dois aqui, ó, os esgotáveis, e os chamados inesgotáveis. É lógico que inesgotável é muito relativo, né? Tipo, nossa, nunca mais vai existir. Quando a gente fala em inesgotável, sempre eu estou fazendo, ou também quando eu falo em renovável e não renovável, você sempre tem que fazer essa relação em relação à nós, a vida humana, certo? Então, por exemplo, a energia solar, ó, a energia solar, ela é considerada uma fonte inesgotável, né? Por quê? Porque mesmo que milhares de anos, né, como nós já passamos toda a história do planeta Terra, até hoje, o Sol está aí. Né? Tem dia que brilha mais, brilha menos, tem dia que chove, que não chove, mas o Sol está aí. Então, é uma fonte que, para nós, em relação à vida humana, a gente considera como inesgotável. É lógico que todo mundo sabe que o Sol é uma estrela, e toda estrela, como estrela, um dia vai explodir, certo? Então, um dia, o Sol vai deixar de existir. Mas quando isso acontecer, tá, em relação à vida humana, então, quer dizer, você considera algo como inesgotável. É a mesma coisa o vento. O vento, teoricamente, o ar não vai parar, né? Porque o vento é um ar em movimento. Então, se o ar se movimenta, certo? Teoricamente, o vento vai existir. Então, se considera como algo inesgotável. E os esgotáveis são aqueles que vão acabar. Pode demorar mais tempo, menos tempo, mas vão acabar em relação à vida humana, certo? Então, em relação, por exemplo, ao petróleo. Ah, o petróleo, ele vai acabar? Vai, um dia ele vai acabar. Se vai demorar, sei lá, 50 anos, 100 anos, 200 anos, vai depender das reservas descobertas, vai depender do seu uso, certo? Porque se você não descobrir muita outra coisa e continuar usando, uma hora acaba, certo? Ou como, por exemplo, eu coloquei aqui o biogás, né? Que seria você produzir o gás de alguma matéria orgânica, também pode acabar, ok? Porém, desses esgotáveis, alguns podem ser renovados e outros não em relação à vida humana, certo? Aí, o que acontece? De alguns anos para cá, eu não sei te falar exatamente quanto tempo, que eu não me lembro agora, mas eu acredito que tem pelo menos mais de 10 anos, a gente não observa nas provas citando um recurso esgotável e inesgotável. Então, ele coloca, por exemplo, todos os recursos que são inesgotáveis, ele coloca esses grupos dentro do grupo do renovável. É como se esses recursos inesgotáveis todo dia se renovassem, como no caso o Sol, certo? Mas, então por que você está falando, então, se quase não cai? Porque cada prova é cada prova. Pode aparecer isso aí e você fala, meu Deus, eu não lembro disso. Então, preste atenção. Os recursos naturais, não são só os energéticos, podem ser outros recursos. Os recursos naturais, eles são classificados em esgotáveis e inesgotáveis. Os esgotáveis são classificados em renováveis e não renováveis. Ok? O grupo dos inesgotáveis está sendo colocado, inclusive, pelo Enem, tá aí nos vestibulares, no grupo dos renováveis. Os inesgotáveis estão sendo colocados dentro do grupo dos renováveis, certo? Então, quando eu falo energia solar, você vai falar é uma fonte renovável. Ela vai falar é uma fonte inesgotável. Mas se ela tiver, de maneira geral, citando, é lógico que eu falei para vocês, inesgotável em relação à vida humana. Não quer dizer que nunca o Sol vai desaparecer. Um dia vai. Vocês entenderam? Ok? Bom, então, no caso, os recursos inesgotáveis, como eu coloquei, são aqueles considerados permanentes, mesmo quando utilizados em larga escala, não se esgotam. Tipo o Sol, o Sol, quantos milhares de anos? Tá aí, o Sol tá aí, né?
Agora, os esgotáveis são aqueles que vão acabar, mas podem ser renovados ou não. O não renovável, tá? Uma vez utilizados e esgotado, né? Então, quer dizer, ele é um recurso esgotável, certo? Não podem ser repostos ou tem um ritmo de reposição muito lento. Então, preste atenção. Não é que não pode ser nunca mais repostos, preste atenção. Ah, quer dizer, Silvio, que quando acabar o petróleo na superfície da Terra, na superfície, entre aspas, né, na crosta terrestre, quer dizer que eu nunca mais vou ter petróleo sendo formado? Não é assim. Na verdade, neste exato momento, tem em algum canto do planeta o processo acontecendo na formação de novas reservas de petróleo. Só que ele demorou milhões de anos, né? Alguns demoram milhões, outros milhares de anos para ser produzido. E aí, imagina que o petróleo acabe hoje. Você vai ficar de braço cruzado esperando renovar? Não. Então, a gente considera como não renovável. Então, o que seria uma fonte não renovável? Seria aquela fonte que, uma vez esgotada, né, ela não consegue ser reposta nem pelo homem, nem pela natureza, num tempo relativo à vida humana. Exemplo, petróleo. Ok? Segundo, o renovável é aquele que vai acabar e pode acabar, porém ele se regenera. Ou espontaneamente, tipo a própria natureza recompõe, ou pela intervenção do homem. Certo? Então, vamos dar um exemplo aqui, além do biogás. Deixa eu citar um outro exemplo. Vamos pensar no caso, a lenha. A lenha, você fala assim, nossa, a lenha é fonte de energia? Sim, e ainda é muito usada no Brasil, certo? A lenha ainda, né? Não só em atividades urbanas, como nas indústrias. Tem muitas indústrias que ainda utilizam a lenha para aquecer a caldeira. A lenha, ela vem o quê? Da árvore. Então, ela é uma fonte esgotável. Se eu cortar todas as árvores, eu acabo com as árvores, certo? Eu acabo com a fonte. Porém, naturalmente pode se repor? Pode, é uma semente que cai, germina, nasce novamente. Então, espontaneamente nasce. Ou o homem vai lá e faz o cultivo, certo? Então, ele se renova. Entenderam? Então, resumindo, toda fonte de energia que gera qualquer tipo de energia, ou elétrica ou combustível, certo? Ela vai ser enquadrada entre o grupo não renovável, que é aquele que, uma vez esgotado, o homem e nem a natureza consegue repor esse recurso em relação à vida humana, exemplo, petróleo, tá? E os renováveis são aqueles que, uma vez esgotado, ou a própria natureza ou o homem consegue repor em relação ao seu tempo de vida, certo? Tranquilo? Muito bem. Quais são essas fontes? Quem já foi meu aluno sabe, né? Quem já estava em outros anos, que eu gosto geralmente de elencar essas fontes com os alunos no quadro, né? Mas não dá. Porque aí eu consigo fazer vocês pensarem em todas as fontes possíveis. Aqui eu citei as mais importantes, não são as únicas, existem outras grandes alternativas que estão surgindo. E aí, como eu ia citar aqui, eu classifiquei já o grupo entre aquelas que são consideradas não renováveis, ou seja, uma vez esgotada, você não consegue repor, né, num tempo relativo à vida humana, e o grupo dos renováveis, tá? Então, quem seria não renovável? Então, eu tenho o petróleo, carvão mineral, não confundir carvão mineral com carvão vegetal, certo? Cuidado com esse carvão, cuidado, certo? Quando você fala em recurso mineral, carvão mineral, eu estou falando de um fóssil. Um dia o carvão mineral, como nós vamos ver, foi madeira, foi o resto de uma floresta, certo? Como também o carvão vegetal um dia era uma árvore, certo? Só que o carvão vegetal é aquele que você põe para queimar, naquele forninho, assim, tudo fechadinho, né? Que na região de Ribas tem bastante, e você forma aquele carvão lá, aquele carvão do churrasco, aquele é o carvão, aquele leve, né? O carvão vegetal, tá? E o carvão mineral, ele petrifica, ele vira uma rocha, certo? Aí ele se torna um minério, né? Então, o carvão mineral. O gás natural, eu sei que vocês são pessoas bem antenadas, mas eu falo para vocês como tem gente que acha que gás natural é renovável. Eu, sinceramente, eu não sei por quê, mas eu acho que talvez é porque ele fala natural, não sei. Mas tem muita gente que fala do gás natural como uma fonte renovável.
Quando eu estou falando do gás natural, eu não estou falando do GLP, eu não estou falando de outros tipos de gases que são derivados do petróleo. Eu estou falando do gás que você extrai da natureza já como gás, certo? Que a gente usa, né? Hoje tem muitas residências, principalmente condomínios, que tem esse gás natural canalizado, né, para o consumo das famílias. Você tem esse gás natural que ele é canalizado para os postos de combustível, tem carro que é abastecido a gás. Tem esse gás que ele é canalizado para termoelétricas ou para algumas indústrias que utiliza o gás natural como uma fonte de energia, tá? Principalmente gerar energia muitas vezes elétrica, ok? Então, gás natural, eu não estou falando do GLP, por exemplo, tá? O GLP, por exemplo, é derivado de petróleo. O gás natural, você extrai o gás, a gente vai estar vendo isso, em áreas que geralmente você tem extração de petróleo. Por quê? Porque o petróleo, ele é uma matéria orgânica, certo? E toda matéria orgânica, ao entrar em decomposição, ele gera gás. E esse gás natural, ele sai desse processo de decomposição de matéria orgânica, né, em camadas da crosta terrestre, e ele fica ali, ó, fechado, né, armazenado dentro dessas camadas onde você pode extrair esse gás, ok? Então, gás natural não é renovável, pelo amor de Deus, é não renovável. Aí nós temos o xisto betuminoso, certo? Que nós vamos ver quando eu falar em Oriente Médio, que a gente falar de petróleo, vocês vão ver que o xisto hoje é uma fonte que tem crescido muito, a gente vai estar falando. Do xisto você obtém o óleo e você pode obter o gás. É o que os Estados Unidos está fazendo hoje, diminuindo a dependência de petróleo do Oriente Médio, né? Então, hoje você pode produzir tanto óleo, né, semelhante, no caso, ao petróleo, como o gás do xisto, certo? Você consegue produzir isso. E o urânio, pessoal, que é a matéria-prima básica para a energia nuclear. Esses três aqui, ó, o petróleo, o ouro negro, que é o mais importante, um dos mais cobrados em qualquer prova, né? Você sabe que petróleo cai em química, cai em biologia, cai em geografia, cai em tudo, né? Petróleo, carvão mineral e gás natural e xisto, eles são classificados combustíveis fósseis. Os quatro são fósseis: petróleo, carvão, mineral, gás natural e o xisto, tá? Fósseis. Então, se primeiro, presta bem atenção, isso é importante para a gente entender agora o que eu vou falar. Se eles são fósseis, primeira coisa que você tem que pensar, ele é um combustível fóssil. Então, primeiro, ele é não renovável. Segundo, ele é poluidor, altamente poluidor. Alguns poluem mais do que outros. Desses quatro, qual poluiria menos? Qual que é o menos? Não, que ele inclusive, isso já gerou muita polêmica, né? Muitas vezes coloca esse combustível como um combustível limpo. Limpo, eu acho, se ele é um fóssil, ele não é limpo. Mas se comparado aos outros fósseis, ele é o que emite menor poluentes para a atmosfera. Qual seria esse fóssil? Seria o gás natural. O gás natural, se comparado aos outros três, ele é o fóssil que menos poluição ele emite. Então, ele é considerado, dentro dos fósseis, mais limpo, entre aspas. Ok? Bom, então, quando você fala, tal região, a base energética, ou poderia ser a base elétrica, tá? É de fósseis, então você já tem que pensar que é um lugar que utiliza um combustível caro, ainda mais se ele depender de importação, ele utiliza um combustível não renovável, e ele utiliza um combustível que favorece a poluição, inclusive problemas atmosféricos como aquecimento global. Ok? O urânio, nós vamos ver que ele é uma fonte não renovável, mas nós vamos ver isso mais para frente, mas a energia nuclear não só tem aspectos negativos, tem muitos aspectos positivos, certo? E aí é lógico que cada caso é um caso, depende da necessidade de alguns países, né, ou da escassez de fonte. Muitas vezes é a fonte que sobra, é a energia nuclear, mas tem vários problemas. O problema é que tem vantagens, mas a desvantagem, muitas vezes, quando acontece, é uma desvantagem por décadas, né? Ou muitas vezes mais de 100 anos.
Aí o grupo dos renováveis, todos se renovam. Perceba que tem alguns aqui que eu poderia colocar como inesgotável. Quem que eu poderia colocar como inesgotável? Então, eu vou ticar aqui, ó. O vento, vai pensando comigo. O vento, certo? Porque, teoricamente, o ar é em movimento, então seria inesgotável. As marés, eu poderia colocar como também inesgotável, porque, teoricamente, o mar não vai parar. Maré seria, né, toda a movimentação do mar. Então, teoricamente, ela não vai parar. A geotérmica, o que é geotérmica? É você gerar térmica e calor. Você gera calor da terra, né? Então, por meio de vulcões. É lógico que todo vulcão... Deixa eu tomar uma aguinha. É lógico que todo vulcão, um dia ele se torna inativo a extinto. Só que para um vulcão se tornar inativo a extinto, ele demora muitas vezes milhares de anos. Então, de maneira geral, a gente considera como uma fonte que ela é esgotável, mas a gente considera como renovável, tá? Então, eu não colocaria a geotérmica como algo inesgotável, porque um dia ele vai parar, certo? Mas se você pensar em relação à vida humana, certo? Muitas vezes ele entra em movimento inativo, já o processo acontecendo. Então, vamos supor, um vulcão que era ativo há milhares de anos e agora, né, ele já está começando a entrar em inatividade. Então, praticamente, ele já não vai estar gerando tanta energia. Então, eu consideraria como renovável. Biodiesel, no caso, a gente vai estar falando desses combustíveis, tá? O biodiesel, a lenha, são fontes esgotáveis. A água também é uma fonte esgotável, só que renovável, certo? O álcool também, biogás e a solar. Então, essas três aqui, solar, vento e maremotriz, a gente poderia colocar como grupo inesgotável. Só que, como eu falei no início da aula, todo esse grupo ele entra como fonte renovável, certo? Então, todos aqui, ó, são renováveis. Nossa, Celilza, a água é uma fonte renovável? Tem um pessoal que coloca como não renovável. Tá errado, a água é renovável. Você tem o ciclo da água. Ah, mas todo mundo fala que a água vai esgotar. Quando se fala em esgotamento dos recursos hídricos, eu estou falando especificamente de água potável. Água potável, mas a água em si ela é renovável porque você tem um ciclo da água. Perceba, pessoal, que a maior parte das fontes, e olha que eu não citei algumas outras fontes alternativas. A maior parte das fontes energéticas, elas são renováveis, certo? E a menor parte, ó, isso é fácil de você guardar, ó, você tem, no caso, 5 grandes fontes não renováveis. O resto é renovável. Então, não tem como você errar, ok? Bom, mas aí vem a questão do uso dessas fontes. Então, vamos lá. Atenção aqui, que isso aparece bastante em provas, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, aqui eu coloquei no slide, ó, a matriz energética do mundo. No outro slide, a matriz energética brasileira. E aqui eu coloquei matriz elétrica. Tá vendo como mudou? Matriz elétrica é uma coisa, matriz energética é outra. Ó, se você olhar Brasil, ó, matriz energética, olha só a divisão de fontes. Aí, quando você vê a matriz elétrica, olha como que muda. Então, não é a mesma coisa. Então, por isso que eu te falei. Atenção redobrada se está falando de energética ou elétrica. Então, vamos lá. Matriz energética mundial. Então, o que é matriz energética, Celilza? É toda fonte de energia disponível para ser consumida pelas pessoas e pelo processo produtivo em um determinado país ou região. Ou seja, é tudo aquilo que você usa para você viver em relação à energia, em combustível do seu carro, para movimentar os equipamentos, e as atividades, né, no Brasil, no mundo, em qualquer lugar, ok? Então, você tem que pensar como um todo. O mundo possui uma matriz energética composta por quem? Olha aqui. Cara, você não pode esquecer disso. A maior parte das fontes são não renováveis, como carvão, petróleo e gás. Então, dá uma olhada na matriz energética, tá? Dados aqui, no caso, foi divulgado em 2018, tá? Que ele vai falar como é que é distribuído, ó. 31,9%, apesar de ser 2016 para 2018, não é muito diferente isso não, tá? 31,9%, quase 32% é
petróleo e derivados. Quando eu falo petróleo e derivados, eu estou falando de petróleo em si bruto, como eu posso falar de gasolina, óleo diesel, querosene, né? E são derivados do petróleo, tá? Então, petróleo. Aí, ó, 27% carvão. Esse carvão que ele está falando é o carvão mineral, certo? E aqui, ó, 22% de gás natural. Gente, então, se você pegar, ó, vamos colocar aqui, ó, 32, 34, 54, olha lá, 54, 61, 71, 81. Gente, praticamente, ó, vamos colocar em média 80% da matriz, 80% da matriz energética mundial, não esqueça, estou falando da matriz mundial, utiliza uma fonte não renovável. 80%. E eu não contei ainda, ó, o nuclear. Se você for ver, é mais de 80%, porque tem a nuclear, que também é uma fonte não renovável. Eu poderia dizer que cerca de 80% seria de combustíveis fósseis, certo? E aí, olha lá, 2,5% de hidráulica, 9,8% de biomassa e 1,6% de outras fontes, certo? Então, por quê? Aí eu falo assim, cara, mas, gente, mais de 80%. Por que é tão alto a matriz energética mundial? Porque grande parte da geração de energia elétrica no mundo é baseada em você utilizar uma fonte fóssil nas termoelétricas. Então, por exemplo, o que é uma termoelétrica? Vocês sabem que tem hidroelétrica, termoelétrica, ou termoelétrica, e termonuclear, das principais fontes. Hidroelétrica, eu gero energia elétrica por meio da água. Termoelétrica ou termoelétrica, você gera energia elétrica queimando um combustível. Então, você pega o carvão, ou você pega o óleo, que é o óleo diesel, usado em termoelétrica, não é a gasolina, é óleo diesel, ou o gás, certo? Tem termoelétrica que ela é flex, como a gente fala, você pode usar um combustível como outro, certo? Queima esse combustível e, ao queimar, você gera energia elétrica, certo? O mais usado hoje, pessoal, se usa mais o gás, né? Porque o gás, além de maneira geral ser mais barato, ele polui menos. Então, por exemplo, boa parte da matriz elétrica europeia é na base do gás. Né? Na época de inverno, né, de calefação, de aquecimento, é tudo movido a gás natural, ok? Mas quando não tem o gás, eu vou usar o carvão, que é altamente poluidor. O carvão é o top dos tops de poluição, e também derivado de petróleo, que também é altamente poluidor. Então, o que acontece? Se grande parte da energia do mundo, estou falando do mundo em geral, principalmente dos países ricos, utiliza a termoelétrica para gerar energia elétrica, aí você entende por que mais de 80% vai usar como matriz energética no mundo de uma fonte não renovável, certo? Aí, quando você analisa Brasil, olha o que acontece no Brasil. Brasil, pessoal, dá uma olhada. 36,4% de petróleo, 11% gás, certo? E 5,7% de carvão, certo? A energia nuclear, ela é muito pequenininha, tá? Aqui, ó, 1,4% aqui, ó, 1,4% nuclear, certo? Mas aí, se você olhar até mesmo aqui no gráfico aqui, ó, praticamente mostra que é um pouquinho mais do que a metade, tá vendo? Né? Praticamente assim. A gente observa, pessoal, que nós temos diversas outras fontes, pessoal, que utiliza... Deixa eu ver só um negócio aqui. Aqui tá errado isso aqui, tá? Eu troquei isso aqui, agora que eu tô observando aqui, ó. Que ao mesmo tempo que eu tava falando assim, um pouquinho mais que a metade, aí eu olhei 42%, como assim, né? Tem alguma coisa errada, tá? Eu vou explicar isso aqui. O que acontece? Olha só, você vai ter as outras fontes, hidráulica, derivados da cana, muito usado no Brasil, lenha e carvão vegetal. Lembra que eu falei que a lenha e carvão as pessoas acham que ninguém mais usa, né? Olha lá, 8%. Outras fontes, aí você tem outras fontes renováveis, tá? Perceba que nós temos, no Brasil, nós temos o que nós chamamos de equilíbrio energético. O que seria esse equilíbrio energético? O Brasil
é um dos poucos países do mundo que existe um equilíbrio entre fonte renovável e não renovável. Aqui está errado, tá? Eu vou até olhar na apostila se eu não coloquei isso aqui. Apesar do consumo de energia de fontes não renováveis, não é 42%, tá? A média de fonte não renovável está numa faixa de 53%, certo? 52%, 53% é a maior parte, certo? A maior, ser maior que renovável, usamos mais fontes renováveis que no resto do mundo, isso está certo, tá? Nós usamos mais fontes renováveis. Então, um detalhe aqui, ó, tá? Vou arrumar isso aqui, né? Vou ver lá a parte teórica. Pessoal, resumindo, se você perguntasse no Brasil, Celeusa, no Brasil, a matriz energética brasileira, qual é o predomínio de fonte renovável ou não renovável? A maior parte da matriz energética brasileira é de fonte não renovável, tá? Porque, olha só, olha o petróleo, cara, aí você fala, nossa, mas por que o petróleo é tão grande assim? O petróleo é tão grande assim, até mesmo o gás, principalmente o petróleo, porque ele é a grande fonte de combustível para os automóveis. Não esqueça que a maior parte dos transportes brasileiros são rodoviários, né? E outros meios utilizam como fonte de transporte o óleo diesel. Então, o petróleo, que não é só usado como combustível, né, sem os seus derivados, ele é a grande fonte energética usada no Brasil, energética, não elétrica, ok? Mas, quando você fala que no Brasil a gente tem em torno de 52% a 53% de uma fonte não renovável sendo usada, perto do mundo que ultrapassa 80%, significa que o Brasil tem um equilíbrio energético. Então, fechando, preste atenção, eu vou olhar depois esse errinho aqui, tá? Então, ó, nós temos um médio de uso aqui, ó, tá? Hoje, se você pegar aqui 36, 46, 46, mais aqui, 45. Se você for ver, hoje, pessoal, é uma média, tá? Aqui está 2018. É uma média em torno de 52% a média de fonte não renovável, tá? 52%, ou seja, é a maior parte. E aí, nós complementamos com os renováveis. Então, diferença. Matriz energética mundial. Mais de 80% usa fontes não renováveis. Certo? Matriz energética brasileira. Ainda predomina a fonte não renovável, mas existe um maior equilíbrio. Usamos um pouco mais de 50%. Então, dá uma diferença considerável. Aí você fala, cara, mas por que o Brasil tem esse equilíbrio? Aí entra aqui, ó, a matriz elétrica brasileira. Quando você fala em matriz elétrica, pessoal, matriz elétrica, agora eu estou falando especificamente da energia elétrica, tá? É aquela que você utiliza como fonte, qualquer fonte disponível, para geração de energia elétrica num país, estado ou mundo, certo? Estou falando dessa energia que você está usando agora, que está iluminando, de repente, onde você está, que está ligado na tomada, certo? E aí você começa a entender por que o Brasil tem um equilíbrio. Porque no mundo, a matriz elétrica mundial ainda é termoelétrica. Utiliza muito os fósseis como termoelétrica, né? No Brasil, não. Dá uma olhada, galera. Mais de 80% da nossa matriz elétrica é de uma fonte renovável, certo? Com destaque para as hidrelétricas. Olha só, 65%, tá? Baseado em dados de 2017, 65% de toda a geração de energia brasileira sai por meio da água, hidrelétricas. Aí a gente vê por que hidrelétrica cai tanto em prova e por que nem ama hidrelétrica, tá? Hidrelétrica é a preferida, hidrelétrica e petróleo, tá? Aí você tem, ó, 8,2 de biomassa que gera energia, certo? Como, por exemplo, biogás é uma fonte, tá? Ou, de repente, você, hoje, existe, por exemplo, usinas de álcool que usam o bagaço da cana ou outras folhagens para queimar, certo? E a queima gera calor e desse calor gera energia elétrica para a indústria, certo?
Também nós temos a energia solar e eólica, que é em torno de 7%, que são as fontes que mais crescem no Brasil, principalmente a eólica, tá? E aí, quando você vê aqui, ó, carvão, petróleo e nuclear e gás, olha como que ficou uma fatia, opa, aqui, perdão, uma fatia bem pequenininha, né? Olha só, só essa fatiazinha aqui, ó, que é de não renovável, que vai gerar energia elétrica no Brasil. E toda essa fatia, que dá mais cerca de 80%, é de matriz renovável. Ok? Então, isso é muito importante. Ah, Celisa, eu tenho que decorar esses percentuais? Não, você não tem que decorar, você tem que ter uma ideia, qual que predomina, qual que é a mais usada, mas você não se preocupe em ficar decorando. Por exemplo, você tem que saber que quando você fala em matriz elétrica, você tem que lembrar, primeiro, hidrelétrica, certo? Aí depois, quais que mais estão crescendo no Brasil? A solar e a eólica, né? A solar e a fotovoltaica, que a gente vai estar falando. A eólica, essa semana falou muito da energia eólica, não sei se vocês ouviram no jornal, porque nós iniciamos o inverno, vocês sabem, dia 20, estamos num solstício de inverno, tá? O inverno começou dia 20, né? Lembra que geralmente ele varia entre 20 e 21. E nesta época, é uma época que no Nordeste, inclusive, chove bastante no litoral. No litoral, acho que vocês lembram disso, é o clima tropical úmido. E nessa época no Nordeste, venta muito, porque você vai ter uma grande variação de temperatura, né, entre aquecimento de água e continente, e você vai ter uma grande variação de pressão, automaticamente aumenta a velocidade do vento. Nós já vimos isso em elementos climáticos. Aí o que acontece? A maior parte, não totalmente, mas a maior parte das centrais eólicas estão no Nordeste, mas tem centrais eólicas em outros lugares, inclusive no sul do Brasil. E aí, como nessa época venta muito mais do que o normal, que já venta bastante, o potencial elétrico da central eólica vai lá em cima. Então, essa semana foi até falado, né, que teve um aumento considerável, diz que a geração de energia eólica que teve, né, agora no início agora do inverno, né, a partir do dia 20, já aumentou de forma considerável, porque os ventos agora durante o inverno vêm com muito maior intensidade, então é o momento que a produção de energia por essa fonte renovável vai lá em cima, tá? Aí depois eu vou explicar melhor para vocês ela. Bom, ok, galera? Bom, não tem como perguntar se vocês estão com dúvidas, né? Aí no finalzinho eu volto lá, porque eu não vejo o chat, tá, gente? Quando a gente libera aqui, a gente não consegue ver aqui, tá? Só tem que sair e voltar. Bom, então essa é a matriz elétrica. Aí vem uma outra coisa importante que não está na apostila, como eu falei para vocês, sempre eu coloco a mais. Deixa eu tomar uma aguinha. Olha só. Nós vamos falar agora do apagão energético. Esse assunto eu não coloco na apostila, mas sempre eu cito nas aulas. Certo? Como eu falei para vocês, eu não coloco 100% na apostila, né? Porque é uma apostila, não é um livro, ok? E também para ter um diferencial da minha aula, né? Não vou ficar repetindo 100% que está lá. Seguinte, o que seria o apagão energético? Apagão, quando a gente fala em apagão, a gente considera justamente isso, né? Acabar a luz, né? Todo mundo pensa nisso. Mas quando a gente fala nesse apagão energético, não quer dizer que oficialmente, foi um momento que acabou toda a luz, todo mundo ficou no escuro. Não, era um risco disso acontecer, né? É lógico que já teve, né, diversos apagões aí durante, né, décadas aí, com certeza você deve estar lembrado de um ou outro. De repente, uma região inteira fica sem energia, você vê na reportagem, mas aí acontece, de repente, porque caiu alguma coisa lá na usina que distribui energia, ou aconteceu, sei lá, um grande temporal, que caiu torre de transmissão, que tem um apagão, tal. Mas esse apagão energético que eu estou falando é justamente isso, ó. É o risco iminente de cortar a energia elétrica, ou seja, é o risco de, independente se está chovendo, se não está chovendo, se teve algum problema ou não, de você ficar sem energia, certo? Quando isso aconteceu, pessoal, no Brasil, por que eu falo isso importante? Isso vai ser importante porque vai ser após o apagão que o Brasil ele vai fazendo uma série de mudanças no sistema energético do país, certo? Inclusive, vai ser a partir do apagão que a gente vai ter uma maior diversificação energética. Então, se eu estivesse dando aula, como eu dei aula nessa época de 2001,
Eu não iria dizer para você que 65% da matriz elétrica era hidráulico. Nesta época, 2001, pessoal, era quase 90% da energia elétrica no Brasil era de hidrelétrica. Ou seja, tinha uma dependência total de hidrelétrica. Gente, eólica era uma fonte, nossa, eólica, puxa, eu já vi em algum lugar. Solar, né? Não confundir energia solar com aquecedor solar, pelo amor de Deus, não são a mesma coisa. Aquecedor solar é com aquelas placas que você coloca no seu telhado para aquecer a água da torneira, que você vai usar no chuveiro, sem ligar energia, blá. Energia solar são placas fotovoltaicas que você gera energia elétrica, tá? Então, quando você fala em 2001, você tem que pensar isso lá atrás, né, 19 anos atrás, você tem que pensar que energia eólica não era investida no Brasil, praticamente não existia. Solar, tinha uma ou outra, assim, aquecedor solar nas casas mais, né, de famílias mais ricas, tá? Biogás, biodiesel, sabe? Umas coisas assim que você não falava. Você só falava de quê? Hidrelétrica, petróleo, carvão, até gás não era tão forte usado, né? Então era hidrelétrica, carvão, gás e a nuclear, né? Que já existe aí, mas que no Brasil é um titico. E aí o que aconteceu, né? Na verdade, esse apagão, que eu vou falar das diversas causas, ele mostrou para o Brasil todo o problema energético e a dependência hidrelétrica. Então, o que aconteceu? Nesse período, nós estamos no final do governo Fernando Henrique, tá, galera? Aqui, ó, governo FHC, certo? Depois do FHC vai vir o Lula, não esqueça disso, ó. Final do governo do FHC, segundo mandato dele. Nós tivemos um aumento contínuo do consumo de energia. Por quê? Porque teve um aumento da população, lógico, a população continua crescendo, e também uma produção industrial. Você não vai esquecer, não pode esquecer, que vai ser em 94 que foi criado o Plano Real. E o Plano Real deu uma certa estabilidade econômica. Então, as pessoas voltaram gradativamente a comprar mais, porque a inflação foi mais ou menos contida. Né? Então, o poder de compra do brasileiro gradativamente vai crescendo, né? No mandato do Fernando Henrique. A gente vai ver isso em indústria. E aí, o que acontece? As pessoas começam a comprar mais. E quanto mais eu compro de produtos elétricos e eletrônicos, eu vou consumir mais energia. Então, o que acontecia? O consumo energético cresceu, por duas razões. A população cresceu e aumentou o consumo da população. Segundo, faltou planejamento. A culpa caiu tudo em São Pedro. Toda a culpa caiu sobre São Pedro. Por quê? Porque não choveu o necessário no período que era para chover. Quando que era para chover? De 2000 para 2001. Vocês sabem que a nossa chuva ela é concentrada durante o verão. Então, o que acontece? Era para ter chovido bastante no verão de 2000 para 2001, para chegar nesta época agora de outono e inverno, que é a época de seca, os reservatórios caem. Aí o que acontece? O verão de 2000 para 2001 foi um verão muito seco, choveu muito pouco. Aí a culpa foi de São Pedro. Só que, na verdade, a falta de chuva, a escassez de chuva, mostrou a falta de planejamento do setor, a ausência de investimento no setor de energética e na geração e distribuição de energia. Na geração e distribuição. Gente, mais de 90% da energia elétrica do Brasil era produzida por hidrelétrica. Então, imagina, eu dependo de hidrelétrica, certo? Aí, o que acontece? Se a hidrelétrica, basicamente, ela é total produção e você não teve chuva, o reservatório ficou baixo. Se o reservatório da usina está baixo, você não gera energia. E aí vai faltar energia, certo? E também, que foi um dos problemas que mais foi citado na época, a ausência de linha de transmissão. Linha de transmissão, pessoal, são aquelas grandes torres, quando vocês viajam, que vocês veem aquelas grandes torres, assim, que de repente você vai ver em algumas estradas, indo para Três Lagoas a gente vê muito, que vai ligar uma usina hidrelétrica às cidades. Então, se eu tenho diversas linhas de transmissão, eu posso pegar a energia daqui e levar para quilômetros distantes, você distribui. E quase não tinha essas torres de transmissão, certo? Então, impediu que o governo fizesse o quê? Manejasse a geração de energia onde sobrava para lugar que faltava. Então, vou dar um exemplo. Tem uma usina hidrelétrica chamada Tucuruí, no Rio Tocantins, no estado do Pará.
Lá na Amazônia não parou de chover. Amazônia e Sul choveu normal. Aonde quase não choveu? Nordeste, normal. Sudeste, caos. E um pouco do Centro-Oeste. Aí, por exemplo, de Tucuruí, os reservatórios estavam super mega lotados, estava sobrando energia. Sobrando energia. Porém, não tinha torre de transmissão para levar essa energia, por exemplo, para o Nordeste. Aí o Nordeste não tinha energia. E aí ia ter o apagão. Então, na verdade, o que foi o apagão? Foi o quê? A falta de chuva de 2000 para 2001 mostrou para a população e para o governo toda uma ausência de todo o investimento no setor. Certo? Então, na verdade, a culpa caiu em cima de São Pedro, mas a gente sabe que não foi bem dele. Né? Na verdade, mostrou toda a falta de planejamento, toda uma dependência de hidrelétrica, depende só daquilo, cara. Certo? Então, você não tem uma segunda opção. E aí, o que aconteceu? Né? As consequências. Racionamento de energia. Ou você raciona energia, ou você fica sem. Então, vai ser um período, vocês não vão lembrar, mas eu que vivi esse período, ou pergunte para os pais de vocês, que a gente teve um período de racionamento. Cuidado uma coisa. Esses racionamentos, como eu vou colocando aqui, ocorreu mais na região nordeste e sudeste do Brasil, porque é onde o problema foi maior. Aqui no centro-oeste, inclusive no Mato Grosso do Sul, existiu sim um certo controle, mas não foi tão grave. Então tem muita gente que não lembra direito do apagão aqui, certo? Algumas coisas, talvez se você falasse, ou talvez os pais de vocês falam, eu lembro disso. Então, primeiro, os consumidores tiveram que cortar voluntariamente 20% do consumo de eletricidade. Então, a tua casa tinha que reduzir 20%. Meu Deus, como que eu vou reduzir? Uma delas, que começou a surgir, é trocar a lâmpada incandescente pela lâmpada fluorescente. Certo? Vai ser um momento que era incandescente, gastava energia pra caramba, né? E aí começou a ser trocada pela fluorescente. E hoje nós temos a LED, que gasta muito menos, vocês sabem disso. Certo? E aí eu falo que também as famílias tiveram que educar o dedo. Ao sair do quarto, você vê que talvez os pais de vocês têm muito isso, apaga a luz, por que essa luz está acesa? Né? Talvez ele é uma consequência de como ou ele passou, ou ele foi tratado durante essa época pelos seus avós. Desliga a luz. Por que tem a luz acesa aqui? Não tem ninguém na sala, desliga a televisão. Por quê? Porque você tinha que economizar energia. Certo? Então, houve a troca das lâmpadas incandescentes pela fluorescente, certo? Que era uma forma de você alcançar essa meta de você reduzir. Né? Como desligamento de aparelhos eletrodomésticos. Galera, vocês não têm noção, na época, eu me lembro, que quem tinha geladeira e freezer foi desligado. Freezer? Como assim? Enfia tudo que puder dentro da geladeira e desliga o freezer. Vai ser aí que, tipo assim, fica aquela luzinha stand-by lá, desliga. Eu não tô... Ar-condicionado, que não era tão usual como hoje muita gente tem ar-condicionado em casa. Nossa, ar-condicionado só em extrema necessidade. As empresas tinham que parar de usar ar, você tinha que abrir janela, abrir porta, né? Você tinha que economizar. Se você não economizasse, o que aconteceria? Então, você tinha que reduzir o consumo e quem não aderia, então você tinha que reduzir o consumo, 20%. Você recebia uma cartinha dizendo assim, o teu consumo é tantos megawatts. Então, no mês que vem, você tem que reduzir para tanto, média de 20%. Se você não reduzisse, certo? No outro mês, você recebia um alerta. E se você persistisse, você corria o risco de corte da luz. A luz era cortada. Chegava a empresa e lá, pum, cortava a luz lá no poste. E você ficava sem. Não importava se era casa, se era comércio. Cara, eu me lembro assim que comércios, esses mercadinhos, né, que tinham freezers, né, que não podia açougues, não podia desligar tudo, né? Não conseguiram economizar e eles iam lá e cortavam. Pessoas que perdiam tudo que estava no congelador, no freezer, foi um caos, né? Ou quem ultrapassava, quem consumia mais de 200 megawatts na época, que eram os maiores consumidores, você tinha uma sobretaxa. Então, fala assim, cara, se eu uso 300 megawatts por mês, exemplo, tá? 300, 400, como é que eu vou consumir 100? Certo? Então, tudo bem, você vai ter que reduzir 20%,
do que você consome, mas você vai pagar uma sobretaxa em cima do que você consome a mais. Gente, tudo isso aconteceu principalmente nessa época de outono e inverno. Uma época dessa estava um caos, certo? Isso vai reduzir sensivelmente a produção industrial. Então, se você for ver, por exemplo, em dados de produção industrial, você vai ver que 2001 para 2001, principalmente 2001, teve uma queda na produção industrial. Por quê? Fala, nossa, mas por que caiu em 2001? Por causa do apagão, certo? As indústrias tiveram que parar, porque elas também tinham que reduzir. Aí, muitas vezes, desligavam os maquinários, né? Gerou consequência. Hoje, detalhe, aí o que acontece? Em consequência disso, a partir de então, o governo começou a investir em outras fontes de energia. E aí começou a entrar eólica, começou a usar mais, gerar energia por termoelétrica, aí vem o gás, usando como fonte, vem o investimento maior, agora mais recentemente na solar, no biodiesel, biogás, aí vem as fontes alternativas de energia. Aí você vê que a dependência de 90% caiu para a faixa de 60 e poucos por cento de hidrelétrica. Mas ainda é a principal. Hoje, para a gente terminar, pessoal, um minutinho está terminando. Hoje, como que é? Não tem, por enquanto, corte, mas a gente segue uma bandeira. Essa bandeira tarifária, ela existe desde 2015, feita pela ANEEL, tá? ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? Onde ela passa a adotar esse sistema de bandeira, que vai ser a bandeira verde, é como se fosse um sinaleiro mesmo, tá? Verde, amarelo e vermelho, um alerta, certo? Então, por exemplo, o que é a bandeira verde? A bandeira verde é quando a condição favorável para a energia elétrica está normal. Então, por exemplo, está chovendo, os reservatórios estão cheios, vai gerando energia para caramba na hidrelétrica. Você tem a bandeira verde. Aí você não tem cobrança adicional, certo? Que é, no caso, na época de verão. A bandeira amarela é quando começa a época de seca. Normalmente, nós não estamos tendo isso agora, mas normalmente já era para a gente estar na amarela, agora em junho, porque já está seco, os reservatórios estão embaixo. Então, as condições são menos favoráveis, e aí o que acontece? Para não faltar energia, para não ter um outro apagão, aciona-se as termoelétricas. Só que termoelétrica, mesmo que use carvão, diesel ou gás, é mais caro do que gerar energia pela elétrica, por hidrelétrica. Aí quem vai pagar a conta? Nós. Aí o que acontece? De cada 100 quilowatts que você usa, você vai pagar R$1,34 a mais. Certo? Aí se a coisa piorou, aí você vai ter um custo de energia mais caro, as termoelétricas elas são totalmente ligadas, aí você pode ter a bandeira vermelha 1 e a bandeira vermelha 2. A bandeira vermelha 1, você vai pagar R$4,16 a cada 100. E se for a bandeira 2, que a gente chegou o ano passado, a 6,24 a cada 100 quilowatts. Fora o teu consumo, fora todos os impostos que são incididos. Certo? Então, hoje, desde 2015, há 5 anos, nós seguimos a questão da bandeira para evitar um apagão. Ok? E a medida de emergência que eu coloquei aqui para vocês, por causa da pandemia, tá? Anuncia que esse ano, até dezembro deste ano, toda a bandeira tarifária vai ser verde, tá? Então, nesse momento de seca, e para ele estar bem seco já, a gente não vai ter bandeira nem amarela nem vermelha esse ano no Brasil, vai ser toda bandeira verde, certo? Vocês sabem que tem algumas famílias que uma renda muito baixa, que o consumo muito baixo, que estão sendo isentos de pagar luz, não estão pagando luz, certo? Até mesmo como uma ajuda a essas pessoas, né? Que não tem nem o que comer, então está tendo isenção. E eu falo para vocês que o ano que vem, Celilza, que eu acho que toda essa cobrança vai vir, certo? Porque você está bancando todo esse custo. Daqui a pouco, a hora que tudo passar, vão ter que a justificativa de reajustar o preço da energia, porque o consumo foi bancado, no caso, né, como baixo consumo agora, então você não está basicamente cobrando, tá? Gente, então a gente finaliza aqui. Tem alguma pergunta, galera? Que eu sei que vocês têm aula agora, né? Tem alguma pergunta? Beijo. Vou ficar aqui, vou encerrar a gravação. Se você tiver alguma pergunta, tá? A gente, ou senão você manda aí no privado, tá? Próxima aula a gente continua
a nossa aula em cima de recurso energético, tá? Beijo, gente. Vou encerrar aqui a nossa gravação. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.